Olá, ofertando, você está aí se preparando, estudando para o concurso afinco e sabe que precisa estar atualizado com relação às ferramentas e recursos. E o concurso pode estar aí justamente cobrando de você o Office 2013. Por isso vamos falar aí sobre a estrutura básica de funcionamento destes aplicativos, começando falando a partir do Word 2013. O que ele traz de novidades, como ele funciona e seus recursos básicos de funcionamento efetivamente. Então, para isso, o primeiro ponto que nós devemos cuidar e analisar com calma é justamente a sua diferença no primeiro momento, no momento que você liga o programa. Só o fato de você abrir, ir lá no menu arquivo, no menu iniciar, assim pensando no 2007, ou lá diretamente pelos aplicativos, dentro da tela inicial do próprio Windows 8, você vai simplesmente lá abrir o Word. Ele vai abrir direto como era no 2007, 2010 ou outras versões anteriores? Não, ele vai abrir agora uma tela intermediária. Na verdade, essa tela intermediária é a cara dele como ele era bem antigamente. Lá nas versões do Office 2000, Office XP, eles tinham esse comportamento de abrir primeiramente uma tela que iria auxiliar o usuário a criar o documento. Eram as telas dos assistentes para criação. Tanto que o PowerPoint ele era o que mais enfatizava isso. Hoje você nota essa característica ainda dentro do Impress, apenas dentro dele. O assistente. Claro que existem aí outros pormenores que nós vamos vendo ao longo das aulas. Mas quando a gente fala no Word ou no Office 2013 de modo geral, aqui a gente vê no Word que é onde mais cobra, mas é o Office 2013 como um todo. Ele vai abrir uma tela inicial que simplesmente vai sugerir que você faça o quê? Nessa primeira tela, ele vai oferecer para você os documentos que foram abertos recentemente e ainda vai mostrar para você modelos de arquivos. Ele não abre mais diretamente o documento em branco. Claro, se você quiser, a primeira opção que você encontra ali, junto aos modelos que você tem, é também o documento em branco. Então tem lá a opçãozinha, olha, eu quero um documento em branco. Beleza. Então simplesmente você vai selecionar essa opção e aí vai para a tela de edição que nós já vamos ver. Mas você tem que escolher essa propriedade. Do contrário, ele vai abrir essa tela. Claro, tem como configurar para que não ocorra isso nas próximas vezes? Toda vez que eu abrir o programa ele já abre de imediato com o documento em branco? Dá para configurar junto às opções do programa. Mas não convém, não muda muito a nossa necessidade. Por quê? Porque está ali direto o documento em branco e auxilia. Porque muitas vezes você abre o próprio programa para abrir os arquivos que você abriu recentemente, para editar um outro arquivo que você já estava editando. Então é só voltar ali e olhar. Eu tenho os documentos recentemente abertos, posso selecionar esses documentos e então já a partir desse ponto estar editando o arquivo. Então essa é a facilidade que ela oferece. Mas por que motivo isso? Porque ela quer voltar a ilustrar que existem modelos. E aí que a Microsoft se deu aí uma ênfase, se ressaltou bastante em relação aos modelos. Vieram muitos modelos bacanas de utilização, não só na parte de editores de texto, planilha nem se fale, tem alguns modelos lá excepcionais para você utilizar no controle financeiro pessoal, de empresas, planejamento de recursos, tudo isso muito bacana. Você pode estar aí utilizando. A sugestão é que você use e teste esses modelos. Caso você não tenha o 2013, somente versões anteriores, vá no próprio site da Microsoft, ou mesmo pelo 2010 também, lá junto à opção novo do menu arquivo, você tem acesso aos modelos online. Então você pode pesquisar os modelos que a Microsoft oferece no seu site pelo próprio Word, ou simplesmente ir até o site e procurar um modelo que mais lhe agrade e atenda às suas necessidades. Mas a integração aqui é o que pode ser destacado para você e a ideia de que não abre diretamente o documento em branco, mas sim uma tela inicial. E o que você encontra depois é o documento em edição. Aqui podemos e devemos entender as partes da janela. Observe que a janela aqui eu apenas ilustrei as suas estruturas essenciais. Começando pela primeira barra. A barra onde você tem lá o minimizar, maximizar ou restaurar. Cuidado que esse botãozinho aqui antigamente era muito cobrado. Hoje eles deram meio que uma esquecida dele, mas é muito peculiar. E o botão fechar. Que barra é esta? Esta é a barra de títulos do programa. O que ela traz de informações? Em essência, a barra de títulos de qualquer programa, ela por via de regra tem a sua essência de abordar ali a informação como, por exemplo, o nome do programa que está sendo utilizado e o nome do arquivo em edição. Então ela traz estas propriedades já no título da janela. Lembrando que essa janela, a princípio, quem está controlando, pensando nesta barra, seria o sistema operacional, porque ela tem as características do sistema operacional. Mas nós notamos ainda uma certa integração dela quando a gente utiliza aí o Word, o Office, de modo geral. Porque você tem aqui
uma estrutura, que tem o salvar, o desfazer, o repetir. Claro, o primeiro íconezinho ali, o W, é simplesmente o ícone do programa. Quase todos os programas você vai ter esse ícone. Cuidado, pois esse ícone oferece opções. Opções como para você fechar o documento, para você fechar a janela, maximizar, minimizar a janela. Então cuidado, há opções que podem ser acessadas diretamente por esse W que está ali como sendo a primeira opção. Mas esse W é uma propriedade da barra de títulos. O que você tem à direita dele são outras ferramentas que pertencem a uma outra barra. Na verdade, é a única barra de ferramentas que ainda sobrevive dentro do Office, desde as suas versões 2007, 2010 e agora 2013, que é a barra de ferramentas de acesso rápido. Você tem ali identificado no seu material ela. Então essa barra de ferramentas de acesso rápido, ela oferece o quê? Ela, a princípio, oferece o salvar, não salvar como, cuidado, a sutil diferença, o desfazer, e você também tem o repetir ou refazer. Cuidado! A ideia é que seja a mesma ferramenta, mas ela proporciona resultados distintos. Porque se você for observar atentamente, ora é o repetir, ora é o refazer. Quando aparece o refazer? Somente quando você usar o desfazer. Se você não desfizer, ou seja, usar o Ctrl Z, não vai aparecer a opção para refazer. Agora, se você fizer uma ação do tipo, selecionei um texto e apliquei um negrito sobre o texto selecionado. Se eu selecionar outro texto, eu vou perceber que há o botão exatamente aqui identificado, que é o repetir. O repetir, ele vai repetir a última ação que foi executada. Então, cuidado, pegadinhas e provas são comuns no sentido. Selecionei um texto, apliquei negrito, itálico, sublinhado e cor da fonte vermelha. Selecionei outro texto e usei a opção repetir. Qual é a formatação que vai ficar nessa outra parte do texto? Vai ficar apenas a última que foi executada, porque o repetir só repete a última ação direta, que no caso foi aplicar a cor da fonte vermelha. Negrito, itálico, sublinhado, não. Se o texto já assim estivesse, uma história. Mas o que o repetir fez foi apenas colocar a cor da fonte vermelha, que foi a última ação que você executou. Ainda tem que tomar um cuidado, porque quando a gente for falar em estilos de formatação, você vai ver que o estilo de formatação ele pega várias coisas ao mesmo tempo. E que a propriedade de formatação, o estilo de formatação, é uma ação que você aplicou. E se você repetir o estilo de formatação, você está repetindo uma ação que traz consigo várias formatações. Mas entenda a ação exatamente e, claro, o que ela traz por consequência. Então é ali que você tem que ter muito cuidado, principalmente em provas onde que eles tragam o passo a passo para você, descrevendo é o bastante, é o suficiente, posso fazer somente isso para poder obter o resultado esperado? Muito cuidado com essas expressões. Abaixo você tem outra ferramenta. Você tem a barra, que é não mais do que uma barra, mas agora a chamada faixa de opções. Normalmente você vai se referir a essas opções pelo termo aba ou guia. Cuidado, pois as provas têm colocado, cliquei no menu página inicial, é aceitável? É. Na pior das hipóteses é. No geral, eles têm tomado isso como uma regra básica. Quando que você tem que ter atenção? Se eles falarem, olha, ao invés de menus, ele trabalha com guias. Não, agora ele trabalha só com menus, assim como eram nas versões anteriores. É esse o detalhe que você tem que cuidar. Quando ele fizer alusão direta ao recurso com a sua nomenclatura. Se for apenas citado com a ideia de caminho, de noção de organização, você tolera a utilização do termo menu. Agora, se ele for mais específico, querendo saber a diferença, aí você vai ter que ser mais minucioso, vai ter que aumentar o rigor em relação à análise da questão. Ainda você observa que existem várias abas. Note que se você for comparar com as abas do 2010, tem coisa nova aí no meio. Apareceu uma nova aba, que é a aba Design. Então ela vai trazer recursos diferenciados que tinha no 2010? Sim, mas na verdade ela é só um rearranjo de opções. As opções da aba Design já existiam em 2010, só que estavam espalhadas lá dentro da aba Layout de página. Só dividiram a opção para deixar mais clean, uma amplitude melhor nas ferramentas e assim por diante. Só, mas tem que saber que agora existe mais uma aba. Então você tem a faixa de opções. Cada aba que você escolher, ela vai ter as suas ferramentas e opções próprias, que vão estar sendo ilustradas aí justamente abaixo, vinculadas à aba que estiverem aberta. Cuidado com o arquivo. O arquivo ainda é e pode ser citado, referenciado pela questão, como menu arquivo, porque não é uma opção direta para você trabalhar com o programa. Então, um recurso bacana que vai ter aí suas características próprias a serem observadas. Observe que, por padrão, a janela do 2013 não oferece a régua. Simplesmente você tem a tela com a página em branco em edição. A régua não aparece mais.
Então, se você quiser colocá-la, tem como? Tem. É outro momento, mas você tem como colocar a régua ali para você trabalhar. Outro detalhe que você observa é que além da sua página em edição, que seria aqui o documento em edição, basicamente, ou também podendo ser citado como palco, na pior das hipóteses, você tem abaixo dela, no final aí, como a última barra do programa, a barra conhecida como barra de status. Cuidado com a barra de status, pois ela sofreu algumas sutis mudanças das versões anteriores para a nova versão 2013. Básico que já existia, página 1 de 1, ou seja, qual a quantidade de páginas que tem o documento, em que página estou, a ideia de quantas palavras. Eu não preciso ir lá na aba revisão e procurar o contador de palavras. Simplesmente o fato de selecionar um texto, eu já tenho aqui indicado quantas são as palavras no texto selecionado. Se eu não selecionar, ele vai me trazer a propriedade de quantas são as palavras do documento inteiro. Então ele traz essas informações. Aqui onde que é a mudança mais significativa. Mais à direita, próximo ali ao que você tem, que é a ferramenta de zoom, cuidado com a ferramenta de zoom, porque ela tem aí as devidas orientações com a tecla de atalho. Ctrl com a rodinha do mouse pode ser utilizada para obter os mesmos resultados que a opção de zoom oferece. Mas observe que à esquerda você tem apenas 3 ícones. Lá nas versões anteriores existiam 5. Aqui se refere exatamente aos modos de exibição. Ele enfatiza aqueles que mais são utilizados pelo usuário. O padrão, que é o layout de impressão, o layout de leitura em tela inteira, ou também chamado modo leitura, e a estrutura de páginas da web, ou seja, para você ver o layout de edição de páginas para a internet. O que vale ressaltar a possibilidade de criar páginas para a internet utilizando o editor de texto Microsoft Word, assim como o PowerPoint, assim como o Excel, por conta justamente de vinculações que ele vai citando ao longo da ferramenta. Muita atenção a esses detalhes. E aí vamos destacar ainda o menu arquivo e as suas propriedades de funcionamento. Por quê? O menu arquivo, ele já a partir da versão 2010, ele muda um pouquinho a sua interface. Ele começa a trabalhar com uma interface chamada interface Backstage. O que significa isso? No 2007, ele abria ainda um menu meio que suspenso, ficava ali por cima das coisas. No 2010 e 2013, que é o nosso alvo específico, ele abre uma tela inteira. Você pode notar que ele ocupa toda a janela de edição, ele consome com ela para que você possa aí ter acesso às ferramentas, visualizar melhor os recursos. Então ele oferece essa interface e o nome dela é Backstage. Provas mais detalhistas têm o costume de estar aí abordando essa ferramenta, a nomenclatura dela, mas está aí tranquilo e fácil. E vamos ver que tem várias opções. Como você encontra essas opções? Essas opções aqui que nós estamos citando são as opções que são listadas neste painel à esquerda, que é justamente o que você encontra ao visualizar o menu arquivo. Você tem um botãozinho para voltar, basicamente seria para fechar o menu arquivo, para voltar lá para a edição do documento, e você tem a essência das opções oferecidas. A opção básica que você tem é a opção informações, que é a primeira que você tem ali acesso o principal efetivamente. Nela existem vários recursos que bancas de múltipla escolha gostam de cobrar muito. Certo ou errado, gostam de colocar, mas ela coloca mais na ideia. Múltipla escolha vai mais na veia do tipo, tá aqui e é assim. Então por isso cuidado com a ferramenta. Entenda a parte mecânica e a parte conceitual. O que você tem primeiramente? A opção converter. A opção converter, ela se dá para que finalidade? Você está trabalhando com o Office 2013. E trabalhando com o Office 2013, você vai ter um formato próprio para essa versão. Por exemplo, você vai salvar um arquivo no formato DocX dentro do Word 2013. E ainda, o 2013 tem recursos que não existiam no 2010, que muito menos existiam no 2007, porque o 2010 já tem coisa que não tem no 2007. E mesmo você salvando um arquivo no formato DocX, você está criando no Word 2013. Se eu pegar esse mesmo arquivo, eu vou conseguir abrir ele em 2007? Sem problemas. Abrir eu vou conseguir, mas em termos de compatibilidade do documento, vai estar aí completamente certo? Ou vou perder algumas características, ferramentas, recursos? Então é ali que começa a sutileza. Esse converter é justamente pensando, vou salvar o arquivo e quero salvar ele que já esteja preparado, que não tenha problemas do tipo característica, perder formatação, quando for abrir com uma versão anterior do programa. Mas perceba que ela também tem uma integração aqui para você trabalhar com outras estruturas, como inspecionar elementos. Vamos falar dele mais ali na frente. Mas ela tem alguma correlação dentro dessa propriedade. Então cuidado com este recurso. Você tem ali a opção proteger documento, a opção inspecionar e a opção versões.
Note, vamos falar pontualmente dela, mas note aqui à direita, na mesma janela do menu arquivo. O que você encontra à direita? Você encontra o recurso propriedades. Que propriedades são estas? Essas propriedades são basicamente as propriedades que você tem do documento. As mesmas propriedades que vão ser citadas quando você abrir lá o Windows Explorer e clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo e escolher a opção propriedades. Você tem aqui quem é o autor que criou aquele documento, qual foi a data de criação, a última modificação do documento, qual o tamanho do documento, entre várias outras propriedades que estão ali. Então dê uma olhada com atenção nessas ferramentas e recursos, tamanho e tudo mais, que ele oferece. Mas ele lista todas as propriedades do arquivo? Não. Existem propriedades que não são listadas aqui. Por exemplo, dizer se o arquivo vai ser um lixo ou não, que é quando você apaga o arquivo para ele ir para a lixeira, não aparece. A ideia de se esse arquivo foi incluído em algum backup ou não, também é uma propriedade que não vai aparecer, mas é uma propriedade atrelada a um arquivo. Então cuidado com essas características. Vamos falar aí mais pontualmente desses recursos do menu arquivo oferece aí dentro do bloco de opções e informações. Primeira opção é a informação proteger documento. O que significa proteger documento? Quer dizer que você em algum momento quer utilizar uma senha, um usuário e senha para que o cara possa acessar, editar ou algo do gênero do documento. Quais propriedades você tem ali dentro dele? Que ao relacionar, como você tem na figura, ilustram aí cada uma dessas ferramentas. Marcar como final. A finalidade desse cara é adicionar uma propriedade, um status, que vai aparecer ali junto à ideia. Não, ele é uma propriedade, mas não é listado aqui. Mas uma propriedade ao documento que indica o quê? É a minha última versão do arquivo. E essa última versão, portanto, não tem por que ser editada. Simplesmente você vai abrir para ler no máximo. Porque eu já terminei, finalizei. Por isso, marcar como final este arquivo. Cuidado, pois, além de acrescentar essa propriedade, vou marcar como final, ao selecionar essa opção, o que ele vai oferecer para você? Simplesmente ele vai abrir a janela salvar como. Então já apareceu provas perguntando, olha, eu quero salvar o documento como? Dá para ir pela opção proteger para salvar o documento no formato PDF? Dá, porque ao vir na opção marcar como final, você pode salvar ele como docx. Quando você abrir esse arquivo depois, ele já vai aparecer aquela tarja amarela e é escrito lá, olha, esse documento está no modo apenas leitura, você quer habilitar a edição? Então ele cita isso. Agora, você tem como burlar e tudo mais, mas já tem ali a janela para salvar como. Se você quiser escolher o formato PDF, é só escolher o formato PDF, para dificultar justamente essa ideia do cara ficar alterando e tudo mais o documento. Dificultar, não quer dizer que vai impedir. E a opção para criptografar diretamente com a senha, tal qual a ideia de proteção mais sugere. Esta senha é uma senha que você vai escolher no momento que acionar a opção, tanto que ela vai pedir para você digitar 2 vezes a senha. Uma, que é escolher essa senha, e a outra para confirmar, tipo, não digitei errado, não ter problemas com isso. Por quê? Se eu digitar errado as 2 senhas ali, diferentes entre si, ele não vai aceitar. Agora, se eu digitei errado as 2 e elas entre si são iguais, e depois eu esquecer, por exemplo, essa senha, ferrou. Por quê? Você não vai conseguir mais abrir este tipo de arquivo, esse arquivo que estava em edição. Então, cuidado em relação à opção de criptografia com senha. Você também tem o restringir edição. Esse restringir edição, ele tem vários parâmetros. Por exemplo, eu quero restringir a edição para apenas conteúdo. Ou seja, eu vou salvar o documento, vou colocar uma senha nele, claro, mas quando eu enviar para outra pessoa, esta outra pessoa, ela pode abrir o documento e escrever texto, mas não vai poder mudar a formatação, por exemplo. Como também o contrário. Eu posso mandar para a pessoa de modo que ela não possa alterar o texto, mas a formatação ela pode. Tipo a ideia de você sugerir ao cara, ó, terminei aqui o texto, dá uma olhada, arruma melhor. Então é essa a finalidade de usar o recurso restringir edição. Então cuidado com a sua utilização. Lembrando ainda que o criptografar com senha, você pode vincular a proteção a um usuário específico. Tipo, aquele usuário não vai conseguir, só aquele usuário, melhor dizendo, vai conseguir editar um documento. Então você consegue vincular, principalmente no Office 2013, que tem essa maior integração com a conta da Microsoft. Tanto que você nota essa integração que ele sugere, onde? Aí nós voltamos lá e olhamos na nossa janela inicial uma das outras diferenças. O que você observa aqui? Note que bem à direita da faixa de opções, existe lá um íconezinho como se fosse um ícone de um bonequinho e a opção entrar. O que significa isso? Simplesmente que você já pode logar direto com uma conta. Que conta é esta?
a conta da Microsoft, uma conta @hotmail.com, uma conta @outlook.com, uma conta da Microsoft também chamada uma conta Windows Live, para que você possa vincular esse documento diretamente àquele usuário e melhorar integrações como esta. Por quê? Você vai pegar aqui a opção para restringir edição, criptografar com senha e já associar direto a alguns dos seus contatos, porque ele já vai trazer essa lista de contatos. Então é uma característica bem bacana que pode ser integrada. Agora, muito cuidado com adicionar a assinatura digital. Por quê? Primeiramente, para adicionar uma assinatura digital, você tem que ter o pré-requisito para poder usar uma assinatura digital. Qual que é o pré-requisito? É você ter um certificado digital. Sem certificado digital, dá para assinar digitalmente um documento? Cuidado. Conceitualmente, não. Agora, sem ter um certificado digital, dá para usar a ferramenta adicionar uma assinatura digital? Sim. Qual é a sutil diferença? É que se você não tem um certificado digital, você pode usar a ferramenta para garantir apenas a integridade do arquivo. E só no seu computador, porque se você passar para outro computador já não garante mais nada. Agora, se você possui o certificado digital, aí você usando ele junto à ferramenta, ele vai permitir você utilizar a finalidade que é uma assinatura digital. Garantir a ideia da autenticidade e integridade. Ponto. Então você tem que ter cuidado com essas correlações de conteúdo. A ferramenta está ali disponível para ser utilizada, mas existem os pré-requisitos para a sua utilização. Muita atenção a esses detalhes. Na sequência, você tem ali a opção para verificar problemas. Na verdade, essa opção para verificar problemas é o que você vê ali justamente como sendo o inspecionar. A lupinha ali, a ideia do documento para você procurar problemas. Que tipo de problemas ele vai pesquisar? Você tem lá a opção inspecionar documento, que é justamente aquela que ele ressalta ali. Eu vou inspecionar em busca de quê? Esse inspecionar documentos é para você simplesmente verificar se existe dentro do documento em edição dados pessoais. Por exemplo, em algum lugar você colocou um campo que tem o nome do autor, datas, informações de cunho pessoal, que identifiquem quem está aí por trás deste arquivo. Então a opção inspecionar documento permite você ir lá, listar onde estão as opções, para você então apagar essas ferramentas, esses dados que você tenha colocado no documento. É mais aí no princípio de isonomia da coisa toda. E você tem aí também o verificar a acessibilidade. Esse cara aqui está literalmente voltado à acessibilidade. Eu não sei muito qual é a lógica que ele vai utilizar. Por quê? Simplesmente tem coisas que não vai funcionar muito bem. A ideia é ele procurar o seu documento, varrer o documento em busca de textos muito pequenos, em busca de figuras muito pequenas, que possam causar uma dificuldade para o leitor que tenha necessidades especiais. Então esse é o detalhe, é para isso que ela serve. É para buscar justamente essas coisas que não ficaram muito claras dentro do documento e destacar, olha, você pode melhorar isso, você pode aumentar essa informação, aqui não vai dar muito certo. Então essa é a finalidade da verificar a acessibilidade. Assim também tem a verificação de compatibilidade. Essa compatibilidade ela vai gerenciar em que sentido? A ideia, vou salvar o documento para abrir no 2007. Vai ficar 100% igual? Vamos ver. Vou usar a verificação de compatibilidade para fazer essa aferição mais refinada. Então, para isso que ela serve. E claro, ela vai indicar o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar em relação a esta propriedade. Na sequência, você tem aí também outras opções de destaque. A opção novo, já falamos um tanto quanto parte do que ela oferece, mas vale lembrar que ela traz aí justamente o quê? A opção novo do menu arquivo, ela é diferente da tecla de atalho Ctrl O. A tecla de atalho Ctrl O é uma tecla de atalho que vai estar vinculada ao novo documento em branco. Então essa tecla de atalho justamente relaciona o documento diretamente na sua forma inicial, que seria lá o que você trabalha dentro do programa, que é a forma em branco. Então cuidado, o Ctrl O não é esse novo aqui. Porque esse novo, em qualquer versão do Word, se for no menu arquivo, opção novo, ele vai abrir para você abrir a partir de um modelo, de um arquivo que você tenha no seu computador, que seja de exemplo, ou de um modelo da internet, que é o caso aí do 2013. Vou procurar um modelo da internet que eu quero usar como base. Lembrando que o modelo é uma estrutura pronta, com a qual você não precisa se preocupar com a formatação, pois ele já traz a formatação. Inclusive os modelos que estão disponíveis atualmente já trazem tudo pronto, você só tem que colocar os dados ali dentro, até a organização da informação, como ela vai produzir um resultado, tudo pronto. Então é já o próprio arquivo, não é nem só um modelo, mas a ideia do modelo é a formatação por base e organização das informações. A opção imprimir, assim como no 2010,
A opção imprimir, ela já integra a própria impressão. Antigamente, quando você usava a opção imprimir, ou como é ainda nos outros programas, você clica lá a tecla de atalho Ctrl P da vida para abrir a janela que vai ter as configurações e impressão. Aqui não, já está tudo direto ali dentro. Quais são as impressoras que eu tenho instalada, qual é aquela que está selecionada, todas essas propriedades já estão ali dentro para você trabalhar com elas. Além de você ter uma pré-visualização de como vai ser a sua impressão. Então cuidado, pois o recurso visualizar a impressão não existe mais com essa nomenclatura. Ah, quero visualizar como vai ser a impressão. Você vai ter que vir aqui na opção imprimir e ali você tem a visualização direta do documento em edição. Um certo cuidado com isso. Quantidade de páginas, quero reduzir para caber, quero colocar orientação, retrato, paisagem, tudo isso eu vou encontrar aqui diretamente. Não vai abrir uma outra janela. Eu posso, claro, ali junto às opções, configurar qual é a propriedade da impressora. Se eu quero imprimir na forma econômica, se eu quero colocar no melhor uso de tinta e assim por diante. Então cuidado. E por fim você tem ali a opção salvar como. Cuidado principalmente com a integração com o OneDrive. Quem que é o OneDrive? O OneDrive lá é o sistema de armazenamento em Cloud Storage que a Microsoft utiliza. O que significa que ao salvar diretamente no OneDrive, ele vai salvar esse arquivo onde? Na nuvem. Então muito cuidado com isso. Para que ele possa oferecer essa integração, naturalmente você tem lá aquele usuário e senha logado. É para esta ferramenta que você também vai estar utilizando aquele recurso, dentre outras aí. Então, muita atenção a como trabalhar com a ferramenta Office Word, em específico 2013, oferece para você. Vamos a alguns exercícios para praticar aí essas ideias e conceitos. Para se imprimir parte do texto inserido no documento em edição, é suficiente realizar o seguinte procedimento: selecionar o trecho que se deseja imprimir no menu Arquivo, escolher a opção Imprimir, na caixa de diálogo resultante dessa ação, marcar Imprimir Seleção e clicar em imprimir. Quando você vai lá dentro do Word, lembre-se, você tem o menu arquivo e a opção imprimir. E as ferramentas de impressão estão integradas ali dentro já. Todas as configurações, quantidade de cópias, o tamanho da página, que você pode mudar lá, se tem um papel A4, ofício, cuidado, pois isso vai afetar também nas margens de impressão. Você também tem ali a quantidade, se você vai querer reduzida ou não, se você vai querer agrupar as impressões, bem como a ideia de impressão de páginas, um intervalo específico de páginas ou um intervalo de dados selecionados. Claro, tem que selecionar o conjunto de dados que você quer que faça parte da impressão e aí usar a opção imprimir apenas o que foi selecionado. Correta a questão. Vamos a mais uma. O Word 2013 oferece a possibilidade de salvar um arquivo digitado clicando na opção Salvar Como da guia Arquivo. Por meio de uma janela padronizada, essa janela é também mostrada quando se pressiona a seguinte tecla de função: F12, F11, F10, F9 ou F8. Dentro do Word, você pode utilizar a tecla de atalho F12, que é equivalente ao Salvar Como. Note que ela não é indicada ali, sugerida, olha, essa tecla. Você sabe a tecla de atalho para salvar, que é o Ctrl B, mas salvar como? Quando você pega um documento nunca salvo, se você usar a opção salvar, ele vai abrir a janela salvar como porque você nunca salvou o arquivo. Mas se o documento já foi criado, já existe, já está salvo, ao utilizar o salvar como, você vai criar um outro documento e que pode ser citado em prova como criar um novo documento. Claro que a partir do já existente, mas você está criando um novo documento. E a tecla de atalho F12 vai fazer justamente acesso à opção salvar como. Cuidado, pois Ctrl e F12 é a tecla de atalho para a opção abrir. Então, a relação entre as duas, salvar e abrir. Cuidado com essa ferramenta. A alternativa correta, portanto, a alternativa A. Próxima questão. Para se criar um arquivo no formato PDF correspondente a um documento criado com o Word 2013, é correto o uso dos recursos deste aplicativo disponibilizados a partir do menu Referências na barra de menus, menu Correspondências na barra de menus, conjunto de botões Imprimir obtido ao se clicar o menu Arquivo, conjunto de botões Marcar como final obtido ao se clicar o menu Arquivo ou menu Layout de página na barra de menus. Primeiro ponto, note que a referência menu aqui, ela pode ou não afetar a sua interpretação da questão. Mas a própria questão já é meio confusa no que ela pede. Vamos entender primeiramente o enunciado. O que ele busca? Ele quer saber uma forma de gerar um arquivo PDF que seja similar à forma de salvar um arquivo no formato do próprio Word, formato DocX, por exemplo. Então ele quer saber como ele pode gerar um documento PDF com essa mesma equiparação. Ele traz as referências de menus. Beleza. Aí você fala, com imprimir eu consigo imprimir em um arquivo PDF. Sim, se você tiver instalado um recurso para ter uma impressora PDF. Porque por padrão não tem. Por padrão você precisa instalar esse recurso.
padrão só tem as impressoras que você instalou lá e não se inclui a geradora de PDF. Então cuidado com essa ferramenta, pois ela precisa desse pré-requisito. Mas a opção marcar como final, como a gente comentou, ela simplesmente vai trabalhar a ideia de abrir a janela salvar como. Se ela abre a janela salvar como, lá na opção de formatos do arquivo você pode escolher, quero salvar com formato PDF, que é o mesmo caminho que você vai utilizar para gerar um arquivo no formato DocX. Então, a alternativa correta fica esta, que cita para você e justamente através da opção marcar como final. Espero que você tenha compreendido um pouco dessa ideia de como funcionam as ferramentas e recursos do Word e nas próximas oportunidades falaremos mais sobre os seus usos e utilizações em termos técnicos e como trabalhar na prática também com essas ferramentas. Beleza? Um forte abraço e até mais!